longas em João capítulo 1. João capítulo 1. Aqui Jesus vai começar a reunir os seus apóstolos. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A gente tem preparado o nosso coração para a Santa Ceia, que é domingo que vem. E eu chamei essa Santa Ceia da Santa Ceia dos Reis do Rei. Eu até tenho comentado com vocês que algumas pessoas falaram assim: pastor, o senhor trocou aí, está tudo errado. A Bíblia fala que ele é Rei dos Reis. E o senhor colocou Reis do Rei. Eu falei: não, o trocadilho é de propósito. É de propósito. Nós precisamos aprender a reinar. E fazer dele o nosso único rei. Irmãos, tem muita coisa e muita gente reinando sobre a nossa vida. Quando uma pessoa se entrega ao vício, o vício passa a reinar sobre ela. Por exemplo, o rei dela passa a ser o vício. Ela não consegue parar. A não ser que Deus entre e mude a vida dela. Quando ela se entrega a um pecado, esse pecado se torna o rei dela. Então tem muita coisa e muita gente que está reinando sobre pessoas. E por isso, reis do rei. Eu quero ser rei dele. Ninguém mais tem que reinar sobre a minha vida. Eu entreguei minha vida a ele. Por isso eu fiz esse trocadilho. No lugar da Santa Ceia do Rei dos Reis, como diz a Bíblia, Rei dos Reis, eu coloquei a Santa Ceia dos Reis do Rei. Amém, pessoal? É para chamar a atenção mesmo. Bom, e em João capítulo 1, versículo 43, ele vai começar ele está separando aqui os seus discípulos e diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E disse-lhe: segue-me. Eu estou lendo 43, certo? No dia seguinte que Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, os dois irmãos. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E qual foi a resposta do Filipe? Vem e vê. Simples assim. Vem e vê. Bom, eu parei aqui e eu fiquei pensando. Quantas vezes você já foi discriminado até pelo lugar que você mora? Não é? Até pelo lugar que você mora, a pessoa discrimina você. Pela roupa que você veste, pelo lugar que você mora. Eu fiquei lembrando disso, fiquei pensando nisso. Fiquei pensando na Copa do Mundo, como alguns europeus falaram que achavam que aqui no Brasil eles iam encontrar jacaré nas ruas. Você sabia que falaram isso? Enquanto isso, os brasileiros estavam dançando, pulando e estendendo tapete vermelho para os europeus, e eles estavam lá falando que achavam que aqui, que ficaram surpresos, que achavam que aqui ia achar jacaré em todo quanto é lugar nas ruas. Parece que nós somos uns índios para alguns. Para alguns, não são para todos. Mas parece que o brasileiro é tudo índio para alguns. Parece que nós somos atrasados demais. Mas as pessoas rolam lá o tapete vermelho, porque é de outro país. As pessoas discriminam pelo lugar que você mora. O Natanael, ele recebe do amigo dele, o Filipe, a notícia, a melhor notícia de todas, a maior delas. A notícia que era para mudar a vida do Natanael e de todo mundo. O Natanael conhecia as profecias. Eles todos, os judeus, conheciam as profecias. E a profecia dizia que viria o Messias, o Cristo, da raiz de Davi. Ele recebe a boa notícia. Ele fala assim: olha,
chegou. Quem chegou? O Cristo, o Messias, que os profetas profetizaram, que o Moisés falou. Sério? Caramba, Felipe, que coisa boa! E como é que ele é? De onde ele vem? Ele é Jesus de Nazaré, ele vem de lá, vem de Nazaré. Ô, Felipe, você está de brincadeira comigo, rapaz, você é meu amigo, você está zoando comigo? Não, Natanael, ele está lá. Ah, você está de brincadeira. De Nazaré vem alguma coisa boa? Entendeu? Entendeu? Discriminação por causa de Nazaré, porque ele era de um bairrozinho pobrinho. A pessoa fala para vocês, você mora onde? Ah, na Vila Aliança. E tem alguma coisa boa lá? Tem. Tem advogado, tem médico, tem tráfico, tem. Mas tem gente de família, tem pai honesto, que tem mãe honesta, tem muita coisa boa ali. Você não tem que ficar aceitando isso aí. Amém, Jesus? Ah, da onde? Eu estou falando de gente, de coisa aqui perto, né? De lugares aqui perto que a pessoa olha e já discrimina. Você é da onde? Sou da Vila Vintém. Ih, rapaz. Deixa eu sair de perto. Ué, quer dizer que na Vila Vintém não tem gente boa? Não tem gente honesta, estudante? Gente correta, gente direita? Só tem o quê? Só tem bandidagem, viciado? Não. Por isso que a gente evangeliza lá nesses bairros direto, exatamente para tirar as pessoas desse meio. Está dando para entender? A gente tem essa mania. Às vezes a pessoa entra na igreja, está procurando uma ajuda, aí está sujo de sandália, e a gente já quer sair de perto, quer sair até do banco e ir para outro banco, já discrimina. Aquela pessoa veio procurar ajuda. É para você tratá-lo com todo carinho. Amém, irmãos? Eu só estou começando a mensagem. É só o início. Eu quero que você entenda que a gente tem que aprender a ouvir e aceitar o que Deus fala com a gente. Porque às vezes ele fala alguma coisa que você não queria ouvir, e é naquilo que ele está falando que ele vai mudar a sua história. Literalmente mudar a sua história. Te libertar de algum mal. Fazer você alcançar uma bênção que você precisa muito. Mas só que ele falou algo que você não queria ouvir. Que você não aceita, até por discriminação às vezes. Que no caso do Natanael foi isso. E ele era um homem bom, religioso, homem de Deus. Estava esperando o Messias igual o Filipe. Mas quando ele ouve falar, o coração se alegra quando Filipe diz que o Messias chegou. Entristece quando ele diz que o Messias veio de Nazaré. Ele falou, Nazaré? Ah, Filipe, está de brincadeira. Dali não tem nada de bom, não. Como é que pode vir o Messias vir de Nazaré? Entendeu? Até porque na profecia falava que ele viria de Belém, de Judá. Isso alivia um pouquinho esse pensamento do Natanael. Porque o Filipe não falou nada, não falou assim, ó, não deu detalhe, né? Não, ele nasceu em Belém, mas eles são de Nazaré. Ah, mas ele veio de Belém? Veio. Ah, então é. Não, ele não deu os detalhes, mas o Natanael nem procurou detalhes. O Natanael podia ter dito assim para o Filipe, ué, mas não é de Belém, de Judá que vem o Messias? Ah, não, mas ele nasceu lá. Você sabe que ele nasceu lá em Belém, numa manjedoura. Mas eles eram de Nazaré. Quando ele falou Jesus de Nazaré, tá de brincadeira. Então vamos lá ver. Antes de você ficar discriminando, pensando, vamos lá ver. Vamos lá na igreja, irmão. Que igreja que nada. Igreja que nada. Pastor é tudo ladrão. Vai lá ver. Se ele for, você sai da igreja. E se ele não for, vai mudar a sua vida. Mas a pessoa está com a vida toda arrasada e já tem a discriminação no coração. Entendeu? A gente precisa aprender a ouvir e ver, e ouvir, aceitar o que Deus fala com a gente. Diga graças a Deus. Quando o Natanael recebe dele essa direção, vem ver, ele se levanta. E ele vai lá tentar entender isso. No 47 diz assim, ó. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro
israelita, um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. Dolo é quando você pratica algo sabendo que está praticando algo errado. Quando alguém comete um homicídio, se ele tinha intenção de matar, é doloso. É pesada a coisa. Se ele não tinha intenção de matar, de repente atropelou alguém e não estava bêbado nem nada, mas a pessoa termina falecendo, é uma morte, não é dolosa no caso, aí é culposa. Ele tem a culpa, mas não foi a intenção dele. Entendeu? Ele diz que Jesus, quando vê o Natanael chegando, ele já fala assim, olha, aí tem um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita. Não há dolo nele, não há intenção ruim no coração dele. Todos os seus vacilos e erros não foram intencionais. Ele é uma pessoa de Deus realmente. Ele é uma pessoa boa. Isso vai espantar o Natanael. Porque o Natanael nunca viu Jesus. Jesus nunca viu Natanael. Como que ele podia saber disso? Irmãos, Jesus sabe toda a sua vida. Ele te conhece antes de você conhecê-lo. Ele sofreu tudo na cruz por sua vida, para salvar você, para resgatar você. E o que você tem que fazer? Ouvir e aceitar. Amém, Jesus? O que eu tenho que fazer? Ouvir e aceitar. É só isso. É só isso. Quando Jesus falar com você algo onde ele vai te mostrar que você está errado, acabou. Ouve e aceita. Por que é tão difícil para alguns ouvirem e aceitarem? Tem gente que não quer aceitar. Tem gente que acha que é demais apenas aceitar Jesus e ser perdoado e isso vai mudar a vida dela. A pessoa não consegue aceitar isso. Deus às vezes age de uma maneira tão simples que a pessoa não consegue aceitar. Não é possível que eu vou na igreja, eu vou entregar meu coração a Jesus e minha vida vai mudar. Como as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo que elas também passaram, a vida delas também mudou. Entende? E é por isso que agora ela fala com você, sua vida vai mudar, porque a minha mudou. E mudou como? Porque eu ouvi e aceitei. Quando eu ouço e não aceito, acontece o que aconteceu com um jovem rico, que você pode ler comigo em Lucas. Capítulo 17, eu vou voltar em João primeiro daqui a pouquinho, João 1. Ainda falando de Natanael, vou voltar. Mas primeiro vai lá em Lucas, capítulo 17. Volta um pouquinho aí. É o que acontece quando a gente ouve e não aceita. Muita gente está caindo nessa. Amém? Eita, eu acho que eu fiz uma anotação errada aqui. Espera aí, só um minuto. Ué, o que houve de errado? Vou te dar já. Tá. 18, perdão. Não é 17, 18. É só isso. Logo vi, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. 18, só um livrinho à frente. 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Alguém falou lá fora assim, quem pergunta? Quer saber, né? É ouvir e aceitar. A pergunta é, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele vai receber a direção. Mas eu tenho que ouvir e aceitar. Aí vamos lá. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus.
Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. O que ele está dizendo para Jesus, pessoal? Então eu sou bom. Então eu estou pronto para entrar no reino. Não preciso ouvir mais nada. A gente comete muito esse erro, né? A pessoa está doente, a gente olha para a pessoa: eu não entendo, tão boazinha, tão bonzinho, por que está doente? Jesus falou: não há ninguém bom, a não ser Deus. Todos nós erramos e vacilamos. Para de ficar pensando de maneira religiosa. Amém, pessoal? Nós temos que aprender a enfrentar essas batalhas. E não questionar Deus quando alguém que aparentemente é muito bom ou muito boa enfrenta batalhas. Eu não entendo. Calma. Deus sabe fazer a obra. Eu tenho que ouvir e aceitar. Talvez você seja uma pessoa muito boa, muito obediente, muito religiosa, mas de vez em quando é teimoso. De vez em quando é teimosa. E ouve e não aceita. E isso está atraindo problemas. Porque não aceita. Ouvir e aceitar. Tem uma disparidade, tem um espaço aqui entre ouvir e aceitar. Esse homem, ele quer saber, ele vai: mestre, bom mestre, chama de bom, né? Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Bom só existe um, que é Deus. Então já acabou isso. Não vem achando porque você é bonzinho com todo mundo, que você então vai ter só bênção na sua vida e não vai ter problemas. Vai ter. No mundo você vai ter aflição, é ponto, isso é comum. Todo cristão sabe disso, parece que esquece. Então, quando você enfrentar suas aflições, você não tem que ficar questionando: Deus, por que eu estou enfrentando isso? Não. Você tem que usar a fé e vencer. Ele te deu a fé para vencer. E não ficar pensando: mas por que eu estou passando por isso? Eu não faço mal para ninguém. E ele fala logo, não vem para cima. É isso que Jesus está falando, tá, pessoal? Com outras palavras. Jesus está falando assim: não vem para cima de mim com esse pensamento religioso, porque só porque você é bom, você acha que vai entrar no reino. Só existe um que é bom mesmo, que é Deus. Pronto, já cortou ele. Já cortou ele ali. Amém, pessoal? Jesus era assim. Tem gente que não quer ouvir Jesus por causa disso, porque Jesus mandava a verdade. Ele falava logo. Aí Jesus fala assim: faz isso, aquilo, está na lei, é isso, honra pai e mãe, ame a Deus acima de tudo, ame o seu próximo, e vai falando das leis. E ele fala assim: mas eu sou bom então, porque eu observo tudo isso, então meu lugar está garantido no céu. Aí Jesus vai falar uma coisa para ele que vai matar aquele homem no sentido de espiritual, mas não as palavras de Jesus. Ele que não ouviu e não aceitou. Na verdade, irmãos, pastor Ednilson, não estou falando de ninguém não, eu acho que esse homem aí podia estar no lugar do Pedro, se ele tivesse escutado e aceitado. Eu acho que Jesus podia ter feito desse homem um apóstolo. E podia ter feito desse homem nós iríamos ter livros na Bíblia sobre desse homem aqui, como Pedro tem as cartas dele. Ele podia ser um apóstolo Paulo. Mas só que o que ele ouviu foi pesado. E ele não aceitou. E aí ele perdeu a bênção. Jesus vai falar com ele aqui, Ele diz que todas as coisas ele já observava no 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Meu Deus. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois disso, o que tinha que fazer? Você não vai conseguir seguir a Jesus sem abrir mão de alguma coisa. No caso desse homem eram as riquezas. Essas riquezas eram o Deus dele. Você entende que isso não é para todo mundo?
Porque tinha ricos que andavam com Jesus e Jesus não mandou eles largarem a riqueza. Não mandou. Entende? O José de Arimateia era rico. Era um senador. Tinha posição. Seguia Jesus. Foi ele que pegou o corpo de Jesus e sepultou Jesus. Jesus não mandou ele largar o Senado. Jesus não mandou ele largar o cargo dele. Esse homem ele recebeu um chamado de Jesus. Você tem que me seguir, eu vou fazer algo grande com você então. Mas ele não aceitou. Ele ouviu, mas não. Por isso que eu, pastor Ednilson, creio que se esse homem faz o que Jesus mandou, ele seria um Pedro, um Paulo. Ele seria nós estaríamos pregando sobre ele hoje. Nós estaríamos pregando os livros que esse homem iria escrever hoje. Mas esse homem ouviu e não aceitou. Nem sempre é fácil aceitar o que Deus está falando. Porque o que Deus está falando vai ferir você. Vai contra a sua vontade. Vai contra o que você pensava. Você quer uma coisa e Deus está falando, eu vou te dar outra. E aí a pessoa vira um siri na lata. Um galinho garnizé de briga. Ah, mas não é isso que eu quero. Não, é isso que tem que ser. É isso que tem que fazer. É isso que eu quero. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Quando você entender que não é o que você quer, mas é o que Deus quer, aí tudo muda. Amém, pessoal? Aí tudo muda na sua vida. Porque você começa a abrir mão de coisas que antes você achava que não podia. Eu entendo que o que Jesus tinha preparado para esse homem, se ele largasse esse Deus dele, que nesse caso eram as riquezas. Jesus falou, você não pode servir ao Senhor e a Mamon, Deus das riquezas. Porque você vai amar a um e esquecer do outro. Se dedicar a um e se afastar do outro. Não dá para amar os dois. E esse homem é caso específico, irmãos. Talvez o pedido de Deus contigo seja outro. Talvez perdoar uma pessoa que não merece o seu perdão. Que te arrancou alguma coisa de muito valor. E Deus está falando, se você não perdoar essa pessoa, eu não consigo fazer com você o que eu quero. Mas você ouviu e não aceitou. E até hoje está na igreja e até hoje as coisas não se resolveram. Porque aquilo é pesado. Para você foi pesado o que Jesus te pediu. Mas Jesus é o Criador dos céus e da terra. Se Ele está te pedindo alguma coisa, Ele sabe por que Ele está te pedindo. Eu tenho que ouvir e aceitar. Ouvir e aceitar. E esse homem não quis aceitar o que Jesus falou. E aí no 23 diz assim, ó. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste. Porque era muito rico. Ele vai embora. Ele vai abrir mão de andar com Jesus e de seguir a Jesus. Porque ele era muito rico. Ah, então tem que largar tudo. Não é. É caso específico. Deus, aquilo era um mandamento chamado para aquele homem. Outras pessoas ricas, Jesus não mandou fazer isso. Não mandou fazer isso. Tinha pessoas ricas que andavam atrás de Jesus. Mulheres ricas que serviam a ele com roupas, por exemplo. Ele não mandou largar nada. Esse caso é um caso específico. E Deus tinha algo grande para esse homem. Porque quanto mais você larga as coisas para servir a Jesus, mais Ele te usa. Pode ter certeza disso. Quanto mais renúncia você é capaz de fazer, mais Deus vai usar você. Mais Ele vai te abençoar. E renúncia não é para qualquer um. Não é fácil renunciar. Você tem que ouvir e aceitar. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? É ouvir e aceitar. Esse seria o segredo, então. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu quero falar de outra coisa com você aqui. Ainda pensando em ouvir e aceitar, tá? Primeira carta de João, capítulo 1. Preste atenção nisso aqui.
O versículo 9 é muito conhecido, mas eu quero ler o 8 e o 9 com você, mas eu quero começar no 8. A gente está falando de ouvir e aceitar, certo? Eu só vou reinar e fazer dele o meu rei. Ele vai ser o meu rei se eu aprender a ouvir e aceitar. Ele é meu rei. O rei fala e o súdito abaixa a cabeça e obedece. Bom, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos, primeiro de João, primeira, né? Para falar corretamente. Primeira epístola universal do apóstolo João. Pronto, certinho. Tá bom? Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Preste atenção nisso. Se dissermos que não temos pecado, está no singular, não está no plural. Não está falando pecados. Se nós não temos pecado, se o pecado de Adão não influencia a gente, alguns ainda nem receberam Jesus como Salvador. O pecado está lá. E alguns ainda têm a influência desse pecado. Não está mais, mas tem a influência. E se nós dissermos que não temos pecado, a gente está se enganando. Ele fala que a gente não está com a verdade. E a gente está se enganando. Então não adianta você ficar criando mantra para você. Eu até coloquei uma frase aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Não adianta repetir mantras. Eu não tenho pecados. Eu não sou um pecador. Eu não tenho pecado. Eu não sou um pecador. Eu não tenho pecado. Eu não sou um pecador. Não adianta ficar falando isso. Tem que agir. Amém, pessoal? Tem que ouvir e aceitar que você foi perdoado. Por quem? Pelo sangue de Cristo. Derramado lá na cruz. Ele te deu perdão. Você recebe Jesus e na hora aquele sangue vem sobre você e perdoa todos os seus pecados e te limpa. É ouvir e aceitar. Você não vai ver isso. Ninguém vai vir com um balde de sangue e jogar em cima de você. Bom, algumas religiões podem fazer. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Eu estou falando do Evangelho. Estou falando de religião de ninguém. No Evangelho é a mensagem da cruz. É o sangue derramado na cruz. Esse sangue garante o seu perdão. Agora você tem que ouvir e aceitar. Eu fui perdoado. Tem gente na igreja há anos que ainda não aceitou que foi perdoado. Entende? E aí não adianta você ficar falando, eu não tenho pecado, eu não tenho erro, eu não tenho pecado. Fulano é bom, coitado dele, por que Deus está fazendo isso com ele? Ele é tão bom, para com esse pensamento. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E carecemos da graça de Deus. E precisamos nos revestir de fé para usar a fé quando o mal aparecer. É a fé é a ferramenta que Deus lhe deu para vencer as guerras. Ele não disse que você não teria guerra, ele não disse que você não enfrentaria enfermidade, ele não disse que você não enfrentaria batalhas. Ele falou, eu já levei sua enfermidade, você tem que aceitar. E aí você guerreia pela fé. Amém, pessoal? Para vencer aquilo que Jesus já venceu lá na cruz. Mas ele não disse que você não passaria por essas coisas. Ele não disse isso hora nenhuma. Ele disse que ele já levou sua enfermidade, que ele já levou sua maldição. E ele manda você guerrear. E ele te dá uma armadura para você guerrear. Efésios 6, a armadura de Deus. Ele te dá a palavra, ele te dá a fé. Eu tenho que ouvir e aceitar. Não ouvir e virar as costas para ele e sair correndo como aquele jovem rico. Porque ele não queria ouvir o que ele ouviu. Talvez você não está ouvindo o que você gostaria de ouvir. Aí você não aceita. Aí acha que tem que fazer algum ritual para ser perdoado. Não tem que fazer ritual nenhum, só tem que aceitar. Amém, Jesus? Não adianta ficar criando mantra, eu não tenho pecado, eu não vou fazer mais, e ficar repetindo. Não adianta ficar falando que você não tem pecado. Não adianta. O pecado vai continuar. Agora, quando você crê no que está no versículo 9, aí sim. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda, ouvir e aceitar. Então não tem que fazer nada, pastor. Nada. Ouvir e aceitar. Amém? Ele é fiel para te perdoar todos os pecados. Não é com o seu esforço. É com a sua fé. Não é com a sua... não é você trabalhando, se esforçando para conseguir um favorzinho de Deus que te perdoe. Ele já te perdoou. É aceitar. Então eu não prestava, mas eu aceitei. Vai mudar? Vai mudar. Não tem como não mudar. Amém, pessoal? Você pode mudar. E muito. E melhorar cada dia mais, melhorar cada dia mais, se você ouve e aceita. Mas a gente ouve e não quer aceitar. Aí a gente não melhora. Aí a gente não muda. Aí os males começam a bater na porta. Os problemas começam a bater na nossa porta. E aí a gente não entende, mas eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém, como é que isso está batendo na minha porta? Mas você não aceita que tem que mudar. Não aceita quando Deus fala com você. É ouvir e aceitar. É Ele que está falando, irmãos. É o Criador dos céus e da terra, de todo esse universo que está falando. Não é homem nenhum, não é carne e sangue. É quem criou tudo que está dizendo, faz isso. O homem chega até Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer para entrar no reino? Faz isso, isso, isso. Isso tudo eu já faço. Oh, glória a Deus, então eu estou lá dentro já. Espera aí, no seu caso, não é o caso do José de Arimateia, do Nicodemos, não. No seu caso, você tem que vender tudo que você tem. Eu tenho uma proposta para você, vou te fazer algo grande aqui. Mas depois que você fizer isso, você vem me seguir. Você vai ver que você vai ser grande demais. Isso é igual o Chave. Já viu Chave triste? Parou de passar o Chave no Brasil, né? Mas lembra dele triste? Aí canta uma musiquinha lá que eu não lembro. E sai ele todo triste assim. Às vezes saía a Chiquinha, todo mundo triste. E esse homem saiu desse jeito. E abriu mão do que Deus queria fazer na vida dele. Amém, Jesus? Quantas pessoas já entraram nessa igreja e porque a gente não conseguiu dar o que ela queria, saiu triste. Alguns saem até xingando a gente quando a gente não ajuda. Alguns, é incrível, irmãos. A gente fala assim, pare, senta que Deus tem algo grande para a sua vida. Não tem tempo para isso não. Eu vou lá na volta, eu passo aqui para ver se você pode me ajudar então. Vê aí, deixa eu terminar a reunião. Não quer Deus, irmão. A pessoa não quer, vai continuar desse jeito o resto da vida. Dependendo dos outros o resto da vida. Vai continuar. Ninguém vai poder ajudar essa pessoa. Entende? Ele diz então, repetindo o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Não adianta ficar falando, repetindo. Só você vai acreditar nisso. Talvez alguém acredite em você, que você repete tanto isso, que alguém acredita em você. Até que a pessoa vê que não é nada disso. O diabo ainda tem um controle da vida da pessoa. Ela não conseguiu aceitar que foi perdoada. O passado dela ainda domina a vida dela. Ela não consegue aceitar que foi perdoada. E ela fica falando, não, vai acontecer, não adianta falar. Tem que acreditar. Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados. E ainda te purificar de qualquer iniquidade. Diga graças a Deus. Romanos capítulo 3. Eu vou voltar lá daqui a pouquinho, hein? Em João 1. Romanos, capítulo 3. Acharam? Versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus. Então a lei de Moisés está de lado. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É pela fé. Para todos, sem exceção. E sobre todos, sem exceção. Os que... Aqui tem uma exceção, né? Aqui tem uma separação entre os que creem e os que não creem. Então, isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, tanto judeus quanto romanos, aqui é escrito para Roma, né? É a carta de Roma aos romanos. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: antes era só para os israelitas, para os judeus, agora para os romanos também, para qualquer um. Não tem mais diferença. Se você aceitou o Senhor pela fé, você então vai ter a justiça dele. 23. Porque todos pecaram. De novo, todos pecaram. Não adianta ficar falando não tem pecado. Tem que aceitar, ouvir e aceitar, que ele perdoa seus pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para aí um pouquinho. Eu li isso aqui, eu fiquei pensando, paciência de Deus. Paciência de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que o Senhor teve paciência comigo? Rapaz, foram anos fazendo besteira. Anos longe de Deus. Várias oportunidades, ainda menino, ainda moça, ainda jovem, várias oportunidades para aceitar Jesus. E Jesus teve paciência comigo. Aí, ainda na meninice, ainda eu descambei para um lado totalmente errado. E a minha juventude todinha foi nesses caminhos estranhos. E Jesus tendo paciência comigo. Muitos aqui, provavelmente, já era para estar morto. Morto. E não estão. Porque Jesus teve paciência com você. Amém, pessoal? E a gente se achava, o bambambam. Nada. Nada. A gente não era nada, irmãos. Nada. Mas achávamos que a gente era muito. Que sabia viver. Que era do meu jeito sempre. Mas Deus teve paciência. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, muito obrigado. O Senhor teve muita paciência comigo. Lugares que eu andei, pessoas que eu andava, coisas que eu fazia. Pô, o Senhor teve muita paciência comigo. Meu casamento hoje, indo para 34 anos, o Senhor teve muita paciência comigo. Senão essa mulher já teria me abandonado há muito tempo. O Senhor teve muita paciência comigo. Para poder me converter e ela ganhar um novo homem, uma nova criatura, um novo marido. O Senhor teve muita paciência comigo. Irmãos, vou te falar, Deus está tendo muita paciência com você. Porque se fosse pela sua teimosia, você já estava completamente perdido. Deus está tendo muita paciência com você. Já teve e continua tendo. E glória a Deus pela paciência dele. Porque se não fosse por essa paciência, muitos aqui já nem estariam presentes. Já nem existiriam mais. Mas ele teve paciência com a gente. E ainda tem. Ele diz então, ao qual Deus propôs. Então Deus propôs essa justificação gratuita pela redenção dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi colocado como propiciação, ou seja, um sacrifício. Ele foi sacrificado por nós, lá na cruz do Calvário, e isso é pela fé no seu sangue. De novo falando do sangue. Pela fé no seu sangue. Quando você lê pela fé no seu sangue, você precisa entender pela fé na mensagem da cruz, na mensagem do sacrifício. Ele morreu na cruz para que você aceite, ouça e aceite o seu perdão, o perdão dos seus pecados. Não adianta falar que você não tem pecado. É mentiroso quem fala isso. Mas você simplesmente pela fé aceita que ele carregou seus pecados e perdoou seus pecados. Isso é pela fé. Aí ele te justifica e te purifica de toda iniquidade. Quando você lê
que Deus propôs essa propiciação, esse sacrifício pela nossa fé no sangue dele, não é exatamente no sangue que está lá. Não adianta ninguém derramar um balde de sangue em cima de você, dizendo que é de Cristo. Não, ele está falando de uma mensagem. O filho dele veio, se fez carne e habitou entre nós. Depois ele foi numa cruz e derramou todo o sangue dele numa cruz para perdoar seu pecado, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a minha história. E ele teve paciência para esperar a gente. Se não tivesse paciência para esperar a gente não estaria aqui. Já estaríamos na mão de Satanás lá no inferno. Mas ele teve paciência. Na paciência dele, eu em um dia qualquer aceitei Jesus e entendi a mensagem da cruz, recebi aquele sangue que me purificou e agora eu só tenho que melhorar a cada dia e deixar de ser teimoso. Ainda tem muita gente teimosa, pessoal. Gente convertida, já de Jesus, mas que continua errando feio. Por quê? Porque ouve e não aceita. Ouve, mas não aceita. Aí está na igreja, mas está sofrendo. Não tem paz. Está sempre vendo uma melancolia, uma depressão, uma tristeza. Lembra que o homem saiu triste? A Bíblia fala. Quando Jesus falou, vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Ele ficou triste e saiu triste. Não era para fazer isso, era para ficar feliz. Ele queria saber, ué. Era para ele ficar solto. É isso? Bom, agora mesmo, daqui mesmo já vou dar ordem. Pegava o celular dele, passava um WhatsApp, naquela época. Naquela época tinha que ser um pombo, né? Com uma mensagenzinha na pata, né? Manda lá, ó. Manda vender tudo que é meu aí, que agora não sai mais de pé de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E esse homem teria livros escritos. Eu creio que a gente estaria lendo livros deles dentro da Bíblia. Porque ele seria um Pedro, seria um Paulo. Quanto mais você se arrepende, quanto mais pecado, mais se arrepende, mais você é amado. A Bíblia fala sobre isso. Deus teve paciência com a gente, irmão. E está tendo paciência com a gente. Amém? Que você entenda isso. Aí, no versículo 26, ele fala assim. Para que ele fala no 25, né? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então, pela fé em toda a mensagem do sangue de Cristo, toda a mensagem da cruz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, eu fui remido dos meus pecados. E foi tudo sobre os olhos de Deus. Com a paciência que ele tinha comigo, ele foi perdoando nossos pecados. Para quê? Para a demonstração da sua justiça. Neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no pastor. Entende? Não tem perdão do pecado sem fé em Jesus. Não adianta ficar falando. 1 João 1,8. Não adianta ficar falando, eu não tenho, é mentiroso. Não, eu não tenho, não, é mentiroso. Eu não erro nunca, é mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Para de mentir. Senhor, eu sou pecador, mas pela fé no sangue do seu filho, o meu pecado está perdoado e eu aceito isso. A partir de hoje eu aceito o meu perdão. O diabo não vai me acusar mais do que eu fiz no passado. O diabo não vai me fazer eu olhar para trás. O diabo não vai mais me derrubar. O diabo não vai me colocar mais em depressão, em tristeza pelo que eu fiz. O que eu me arrependi, eu estou perdoado. Porque a minha fé está no sangue derramado lá na cruz. E com aquele sangue o Senhor proporcionou para a gente, pela sua paciência, a paciência que o Senhor teve comigo, o Senhor proporcionou o perdão dos meus pecados. E eu aceito. O Senhor quer para mim, o que o Senhor quer para mim, eu aceito. A partir dessa hora, as coisas começam a mudar. E não é que você não vai enfrentar as batalhas, mas você vai ter fé para vencer. Entende isso? Para com esse pensamento igual daquele homem religioso, o jovem rico. De achar que porque você é uma pessoa boa, você vai estar lá no céu. O mundo pensa assim. O mundo pensa assim. Essa pessoa faz tudo de errado, mas ela é gente boa, não mexe com ninguém, ela está no céu. Famoso, contribuiu para a cultura do país, está no céu. O mundo pensa assim. Pode reparar.
Não, ela contribuiu tanto para a nossa cultura, com certeza está lá com o Papai do Céu agora, cantando um pagodinho com ele. É assim que o mundo pensa. É ou não é? Não estou zombando, não. Estou só mostrando uma realidade. É assim que o mundo pensa. Entende? A pessoa não quer saber o que se fazia na intimidade, não quer saber de nada. E a gente está vendo que não é assim. É pela fé em Jesus Cristo. Por crer no sangue dele lá na cruz. O que aquele sangue representa? Nessa hora, eu ouço, aceito e vou me sentir perdoado. Acabou. Alguém vai falando, se eu passar te condena. Condenava, não condena mais. Pastor, mas eu era cracudo, viciado, eu roubava, eu traí, eu adulterei, eu era promíscua. Para Deus, acabou o seu passado, irmão. Quando você tem a fé em Jesus Cristo, na mensagem do sangue dele derramado na cruz, você ouve e aceita, você está perdoado, a sua vida muda. Muda. Pensamento muda. Cultura muda. Entendimento muda. Tudo vai mudando. E quando você agora enfrentar as mesmas batalhas que você enfrentava antes, você vai enfrentar de maneira diferente. Você não vai ficar revoltado, brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo, chorando pelo canto, entrando em depressão. Não, você vai para cima. Você vai falar, diabo, você está amarrado. Você não vai mais para cima do homem, você vai para cima de Satanás agora. É ele que é o causador. Não tem nada a ver com Deus ou com quem está do seu lado, não. É o diabo que é o causador de todos os males. Você tem que ir para cima dele. Amém? E parar de ir para cima dos outros. Fulano de tal, olha o que o fulano fez. Se eu pudesse passar por cima dele. Para! Que ódio é esse? Você mudou ou não mudou? O sangue de Jesus entrou ou não entrou em você? Você tem fé no nome de Jesus ou não tem? Então você precisa refrear a sua ira. Você não é mais aquele antigamente que metia a mão no porrete e dava na cabeça dos outros. Não é assim que se resolve mais as coisas. Alguns faziam até coisas piores. Deu para entender então? Posso continuar? Pastor, o senhor está irado? Não estou irado não, irmão. Estou rindo, estou aqui. Estou feliz da vida pela mensagem. Eu só estou enfatizando para você entender. Ele é justo e te justifica. Justo e justificador. Então Deus fez do filho dele um homem justo, que veio, morreu na cruz, por mim e por você, ressuscitou o terceiro dia, apareceu para muita gente, subiu, se assentou à destra do Pai novamente, voltou a ser quem ele era antes, recebeu toda a glória novamente, e veio a ser Deus novamente, e ele é justo, e agora ele pode fazer o que o Pedro falou lá em 1 de Pedro 1,9. Ele pode, se você confessar seus pecados diante dele, ele pode te perdoar todos os pecados e ainda te purificar de toda injustiça, porque ele é justo e justificador. Isso quando eu creio na mensagem do sangue da cruz. Então não é o sangue que liberta, é a mensagem do sangue. Não adianta pegar uma pessoa endemoniada e ficar, sai no sangue de Jesus, sai no sangue. Não, o sangue não tem o poder. A mensagem da cruz é que tem o poder. E Deus colocou esse poder no nome dele. E é através do nome dele. Jesus falou claramente, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Não é no sangue, é no nome. E outra coisa, não é porque você é bonzinho, é porque você enfrenta. Amém, pessoal? O diabo precisa entender que a igreja de Cristo é uma igreja que não foge da guerra. Ele precisa entender que nós não fugimos da batalha. Que nós estamos preparados para ele. Entende? Enquanto ele fazer a sua bagunça e a gente recuar e falar, e agora? Eu não merecia isso. E por quê? Ele vai se levantar. Ele precisa encontrar na gente soldados de Cristo. Pessoas prontas para entrar na batalha. Que creem, que ouve e aceita. Jesus falou o que comigo? Isso? Vou fazer. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aleluia, então. Vamos voltar lá.
Onde nós começamos? João capítulo? Isso. Vou fechar aqui agora. Então vamos lá. Eu vou ler de novo o versículo 43. E a gente vai até o 51 agora, tá? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. Não, perdão, 43, né? Não, tá certo, 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, uma cidade costeira, nordeste ali da Galiléia. Era pesqueira mesmo essa cidadezinha lá. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus não está falando com Natanael, está falando com os discípulos. Natanael está chegando perto de Jesus. E Jesus vira por isso e fala assim: olha, esse homem que está chegando aí, vocês estão vendo isso? Esse homem está chegando? Ele é um homem de Deus. Um judeu que não tem dolo nele, não tem maldade, não tem intenção de fazer mal com ninguém. Ele é um homem direito, um homem correto. E Jesus tinha uma razão para falar aquilo. No versículo 48, disse-lhe Natanael: de onde? Olha a indagação do Natanael, a pergunta: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse: Rabi, Rabi quer dizer mestre. Mestre, tu és o quê? O Filho de Deus. Tu és o Rei. Você quer que ele seja o seu rei? Você precisa reconhecer que ele é o Filho de Deus. E é ele que manda na sua vida. Enquanto você não deixar Jesus mandar na sua vida e continuar teimoso e teimosa, achando que tem que ser do seu jeito, ele não vai ser o seu rei. Agora, por que o Natanael mudou tão rápido de opinião? Porque ele sai de lá com o Filipe, dizendo assim: você está de brincadeira. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré, pô, é uma favela ali, não tem nada de bom lá não. Irmão, não deixa ninguém desprezar você pelo lugar que você mora. Não comece a pensar pequeno, achando que você não pode prosperar ali, virar uma... Ontem eu tive uma palestra de um doutor. A gente teve uma reunião ministerial e o pastor levou um cardiologista para fazer uma palestra para a gente. Pastores, obreiros, todos que fazem a obra. Alguns fazem a obra e não vão nessa reunião, não sei por que não vão. Se for para o trabalho, tudo bem, mas se for para ficar em casa de perna para o ar, está perdendo a bênção. É reunião abençoada com o nosso pastor. E ele levou esse cardiologista. O homem entra e fala assim: olha, Deus pode mudar a vida de todo mundo. Ele é cristão, cardiologista é cristão. E ele falou assim: eu era jogador de futebol, do cardiologista. Era novo ainda. Ele recebe uma palavra, uma ajuda de alguém, uma palavra lá. E ele decide largar e estudar, porque um profeta disse para ele que Deus iria tirá-lo de lá, ele não seria jogador, e faria dele um médico, e levaria ele para a ciência, para a medicina. Ele pegou aquela revelação, aquela profecia, e entendeu aquilo e largou o futebol, e foi estudar. Ele fez o primeiro grau por supletivo. Alguém fez supletivo aí? Eu fiz. Eu fiz o segundo grau em supletivo. Terminei meu segundo grau com supletivo. E estou terminando a faculdade agora.
Mas para que você vai fazer faculdade com 55? Porque eu tenho que melhorar, só isso. E eu não estou velho não, está amarrado. Amém? Minha esposa, não vou falar a idade dela, porque eu falo a minha, mas a dela é ela que tem que falar. É? Ela tem a mesma, eu vou fazer 56 agora, ela fez já 55. Ela liberou para eu falar, então eu falei. Se ela começar hoje a faculdade de, sei lá, uma faculdade dessa aí de 4 anos, com 59 ela termina. Né? Aquela do alimento lá, como é que é o nome daquela? Nutricionista. Se ela quanto é? Quanto tempo leva? 4 anos para se formar? 59 anos ela já vai ser nutricionista, se ela quisesse. Repórter. 4 anos, se quiser. Entende? Ele pegou o primeiro ano e fez o primeiro com supletivo, depois fez o segundo, depois fez a faculdade. Hoje o homem é reconhecido não só no Brasil, é reconhecido fora do Brasil. Ele não é só cardiologista, ele é nutricionista, ele é nutrólogo, ele é tanta coisa que o homem é, que eu não sei como te dizer. A lista tem pelo menos 10, umas 10 formações assim. Gestor de toda a linha DOR. O homem saiu das malhadas lá. Tinha nada, era ninguém, nada. Teve que fazer o primeiro grau com supletivo. E hoje está lá, com essa autoridade toda. Não deixa ninguém discriminar você. Nem você se discrimine. Você pode mudar a sua vida e melhorar. E muito em nome de Jesus. Eu lembrei de uma mulher, já uma jovem senhora, casada, lá em Noã, Maricá, minha primeira igreja. Ela estava triste, porque ela não conseguia devolver dízimos. Quem é convertido gosta de dar seu dízimo, né? Dá com todo carinho. Sabe que é a obra de Deus. E ela estava triste, porque ela não podia dar. Aí ela falou comigo. Ela falou, pastor, eu não sou dizimista. Eu estou muito triste que eu não sou dizimista. Eu queria ser. E eu falei para ela assim, mas por que a senhora não é? Eu falei, porque o meu marido é o único que tem dinheiro em casa. E ele só me dá um dinheirinho para ir lá comprar fruta, legume, essas coisas. O dinheiro é dele. Eu não posso tirar, né? Eu falei, não pode não. O dinheiro é dele, só se ele mandar. Se ele deu o dinheiro para a senhora, se é que é seu, a senhora pode. Mas se ele deu o dinheiro para a senhora fazer alguma coisa, como é que a senhora vai explicar que a senhora tirou o dinheiro que ele deu para a senhora comprar alguma coisa? A senhora vai explicar como para ele. Ele não é convertido, ele vai ficar com raiva da senhora, vai dar problema. Não é para dar. E como que eu vou fazer, pastor? E eu falei para ela o seguinte, ser dizimista foi o que eu falei para ela. Estou falando de muitos anos atrás, hein? Quase 30 anos atrás. Ser dizimista é aqui, ó. É você entender a palavra e passar a ser. Quando você é dizimista, a Bíblia fala que você pode fazer prova de Deus. Se a senhora não tem dinheiro para trazer o dízimo, por que a senhora está triste? Sabe, não era para estar triste. A culpa é da senhora? Não, eu não tenho. Se eu tivesse, eu dava. Então, a culpa não é da senhora. Por que a senhora está triste? Ah, então eu posso ser dizimista mesmo sem trazer dízimo? Pode. Deve. No meu ponto de vista, a senhora já é. Porque a senhora está querendo ser. E o que eu tenho que fazer então? A senhora tem que fazer prova de Deus. Só tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser e não consigo porque meu marido não me dá nada e eu não tenho de onde tirar. Mas no meu coração eu já sou. Me dá uma condição. Irmãos, ela ficou toda feliz. Ah, então eu sou. É, a senhora já é. E quando Deus lhe abençoar, a senhora traz seu dízimo. Tá bom? Ah, pastor, obrigado. Não tinha esse entendimento. Irmãos, aquela mulher pegou uma toalhinha, fez um crochê. Ela já fazia isso e nem se ligava. Ficava em casa fazendo crochê. Aí ela pegou uma toalhinha de rosto, fez um versículo lá, sei lá o que ela fez, o nome de Jesus, alguma coisa assim. Ela, que bonitinho. A vizinha olhou, que bonito, quanto é? Quanto é? Não lembro agora quanto foi, digamos, só chutando assim. R$2. Ah, eu quero.
R$ 12 já é um dízimo de 20 centavos. Espera aí, R$ 2. Foi lá, comprou mais 3, não sei quantas toalhas, veio, fez, foi para os vizinhos, todo mundo comprou. Pegou o dinheiro, foi lá, foi comprar, mas tirando o dízimo, tá? 20 centavos, depois 50 centavos, depois R$ 1. Aquela mulher, em pouco tempo, estava trazendo o dízimo de R$ 100. Quanto que ela estava ganhando? Não ganhava nada. E agora está ganhando R$ 1.000. E estava levando dízimo só vendendo toalhinha, irmãos. Ela vendeu tantas toalhinhas que começou a vender para a feira. O pessoal pegava toalha para vender na feira. E ela mesmo começou a vender na feira. E ela começou a fazer por mês R$ 1.000. Não tinha nada. É ouvir e aceitar. Deus muda. Amém, Jesus? É ouvir e aceitar. Quando o Natanael, ele ouve o que Jesus fala, aqui tem uma coisa que eu entendo. Quando Jesus fala assim, eu te vi. Debaixo, cadê? Debaixo da figueira. Ele muda rápido, porque ele ouviu e ele aceitou. Eu entendo que o Natanael estava debaixo da figueira falando, Senhor, tem algo muito grave na minha vida e eu preciso do seu perdão. Eu preciso conhecer o Messias, o Cristo. Eu preciso disso. Ele estava orando a Deus, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. E tinha algo errado, porque quando Jesus olha para ele e fala assim, aí vem um israelita que não tem dolo. Opa, então aquilo que estão me acusando não é culpa minha. E Senhor, eu estou sendo acusado disso. Eu não fiz nada. E se fiz foi sem querer, eu não tenho dolo em mim. Não tem dolo em mim, meu Deus, me ajuda, faz justiça. Ele é justo e justificador. E eu entendo que o Natanael estava debaixo da figueira pedindo justiça. Eu não tenho dolo em mim, eu não fiz isso de propósito, se fiz foi sem querer. Senhor, eu quero te conhecer, cadê o teu Messias? Vem me ajudar, vem me fortalecer, me tira dessa situação, me ajuda aqui. Quando Jesus olha, aí vem os israelitas que não tem dolo. Ué, como é que o Senhor me conheceu? Quando? Nunca te vi. Eu te vi lá debaixo da árvore, debaixo da figueira. Mestre, o Senhor é o Cristo. Por isso que ele mudou rápido. Jesus mostrou para ele que tinha escutado a oração dele. É ouvir e aceitar. Jesus trouxe você aqui hoje para você entender isso. Se você ouviu e aceitou, você vai sair daqui convertido e sua vida vai mudar completamente. E quando eu falo convertido, não estou falando só do pecador, não. Estou falando que é aquele que já aceitou Jesus e ainda não se converteu de algumas coisas erradas. E precisa se converter dessas coisas erradas. Você já é de Jesus, já está na igreja, já passou pelas águas, mas está teimando em fazer coisas erradas. E Jesus quer que você se converta também desse mau caminho. Jesus falou lá em 2 Crônicas 7,14, né? Coloca segundo, eu vou terminar já, ô Brian. Coloca para mim aí. 2 Crônicas, salvo engano, é 7,14. Eu não anotei aqui, mas veio na memória agora. É, isso mesmo. E se o meu povo, que se chama pelo meu, é o povo dele ou não é? Então é gente convertida. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus, opa, então o povo de Deus também tem maus caminhos. Olha aí. O meu povo, se converter dos seus maus caminhos, então, só então, eu ouvirei. Tem muita gente então que não se converte dos seus maus caminhos, mas é povo de Deus, mas não se converte, continua na teimosia e não está recebendo a bênção de Deus. É aí que eu vou ouvir dos céus. Não é só frequentar a igreja. É a partir daí que eu vou ouvir dos céus. E eu vou fazer o quê? Vou perdoar seus pecados, tem que ouvir e aceitar. E vou sarar a sua terra. Amém? E passa aí para a gente fechar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste
deste lugar. Acabou. Pode tirar. É agora, é a partir daí que Deus começa a ouvir sua oração. Quando você já é dele, mas tem se arrependido, tem pedido perdão, tem aceitado o perdão, tem mudado. Senhor, é isso que está errado? Então eu vou mudar, eu aceito. Ouvir e aceitar, irmãos. Porque senão você ouve e não aceita. E fica ali naquela teimosia. Não, é do meu jeito. Não é. Olha aí, olha aqui, olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. E a gente começa a fazer o que Deus manda. No princípio você talvez não veja tanta coisa. Mas de repente as coisas começam a se ajustar. E você fala, meu Deus, era tão fácil. E eu na minha teimosia estava perdendo a minha bênção. Amém? Ele tem paciência. Glória a Deus que ele teve paciência com a gente. Você entendeu que o Natanael então estava debaixo da figueira ali, não estava de bobeira? O Natanael não estava só pegando uma sombra. Ele estava orando a Deus. E tinha algo que estava colocando em xeque a honra dele. Entende? A idoneidade dele. Porque a primeira coisa que Jesus fala quando vê Natanael, esse homem não tem dolo. Não tem culpa do que aconteceu, do que estão falando. Estão caluniando, não sei o que aconteceu. A Bíblia não fala o que aconteceu. Mas quando Jesus fala, não tem dolo, ele muda de opinião na hora. Aí vem um homem que não tem dolo. Opa, realmente é de Nazaré, mas esse é o Salvador. Na hora ele mudou de opinião, não foi à toa. Ali naquela palavra, não tem dolo, naquela palavra Jesus entrou no coração dele. Ele me conhece. Esse realmente é o Messias. O Natanael estava passando por alguma coisa ruim. Talvez você esteja passando. Ouça, aceite, seja perdoado e entenda que Jesus se sacrificou por você. Ele é justo e justificador. Tenha fé no sangue dele, na mensagem do sangue da cruz. Esse sangue foi derramado para perdoar todos os seus pecados. Agora é só ouvir e aceitar. Ouvir e aceitar. Aquela mulher ouviu, irmão, e em pouco tempo estava vendendo não sei quantos toalhinhas de rosto. Mas eu sei que eu lembro quando ela chegou toda alegre, toda feliz, dando um dízimo de R$100. Começou com 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos, R$1, e de repente começou a dar um dízimo de R$100. E ela ficou toda feliz. Ouvir e aceitar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado. É uma mensagem que o Senhor trouxe do teu coração mesmo para eles. Eu só estou expondo, explanando. E eu lhe peço que essa pessoa aceite essa mensagem de coração, Pai. Entenda e aceite. Nós temos muito que mudar. Muito, muito, muito. E se a gente diz que não tem pecado, já somos mentirosos. Todos nós falhamos. Temos que tirar da mente da gente aquele pensamento da religião, Pai. Que se eu sou bonzinho, tudo de bom vai acontecer. E só os maus vão enfrentar problemas. Só os maus vão enfrentar aflições. Só os maus vão enfrentar coisas ruins. Não, nós também vamos enfrentar. Mas quando eu ouço a tua voz, creio no sangue derramado na cruz, eu agora estou armado contra o inferno. E o Senhor diz na tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu abençoo todos que receberem essa mensagem, até pelo YouTube, em nome de Jesus.